Olá, boa tarde. Vamos dar um tempinho para o pessoal ir se chegando, né? Nessa tarde de sábado, deliciosa, com esse sol gostoso, maravilhoso, não é? Aí fora. E nós vamos conversar hoje, mais uma vez, né? Trazendo um pouquinho o olhar aí para as dificuldades de aprendizagem, para as dificuldades de ensinagem, né? Em relação ao nosso papel de mãe. Mãe é mãe, não é? E a gente se torna mãe. E tem um ponto que eu quero trazer hoje para vocês, que quando a gente se torna mãe, às vezes é um processo um pouco doloroso, porque pode ter alguma história por detrás do ato que a gente está ali, nos tornando mãe. Às vezes por ser mãe tão jovem, mãe ainda adolescente, às vezes por engravidar por uma situação muito de risco, preocupante, ou uma engravidez indesejada, né? Então a gente se torna mãe e às vezes esse se tornar mãe vem com uma história. E nesse processo que a gente tem e vivencia essa história, a gente traz também uma situação que a gente escolhe dessa história e que ela passa a ser um problema. Então, o nosso tema de hoje é quando eu perpetuo o problema. E para quem não me conhece, bom, eu sou a Sil Moraes, eu sou psicopedagoga e consteladora familiar. E eu ajudo mães, né, de todas as naturezas, mas principalmente as mães que têm crianças com transtornos, dificuldade de aprendizagem, não é? Crianças que têm um comportamento muito difícil, mas o meu coração é para todas, ok? Então, às vezes, eu acabo enfatizando um pouquinho mais para essas mãezinhas em que os filhos têm situações um pouco mais desafiadoras ou não, né? Depende muito de como a gente lida com cada situação e como a gente vê. Então, bora lá, vamos começar a nossa live. Quem está aí, me dá um oi, me dá uma boa tarde, não é? E vocês podem estar acompanhando o meu trabalho pelo Facebook, pelo Instagram, né? E também pelo YouTube, ok? E tenho também um grupo que é o Telegram, que eu vou estar postando aqui depois o link para vocês de todas as redes sociais. E quem quiser entrar no grupo do Telegram, eu trago outros temas, falo sobre outras coisas neste grupo. A gente está se fortalecendo, as meninas estão lá ouvintes ainda, mas a proposta do grupo é bem para a gente se colocar, para a gente poder falar, para a gente poder trazer uma situação nova, né, que estejamos vivendo e que, de certa forma, acaba tendo uma dificuldade. E aí eu trago através da fala em relação à proposta que a gente tem aí do nosso trabalho, que é com apoio na visão sistêmica, visão fenomenológica, ok? Então, bora lá, vamos conversar um pouquinho a respeito desse tema, quando eu perpetuo o meu problema. Nossa, e a gente não faz isso? Fazemos, né? Fazemos muito. E como a gente perpetua o nosso problema? Descrevendo, falando ele. Você já observou que, às vezes, quando você vai num lugar, você conta a mesma história? Ou quando você vai falar do seu filho, você traz a mesma história? E tem dois sentidos para a gente fazer isso. Né? Às vezes a gente está lá sentando ou conhece alguém, esse é seu filho, ele é. Então, quando eu engravidei dele, aconteceu isso, isso, isso. Então, ou depois da gestação, aconteceu isso, isso, isso. E eu percebi que o desenvolvimento dele não estava muito adequado. E aí vem a história, né? Aquele relato de história parece que é uma história sem fim. E a pessoa, ela escuta, porque, bem na verdade,
ela não perguntou, mas a gente não percebe que a gente começa a relatar a nossa história em todos os lugares. Então, o meu convite para vocês é se tornarem ouvintes daquilo que vocês dizem. Será que eu estou contando muito a história do que aconteceu com meu filho? Será que eu estou muito verbalizando o que tem com o que ele tem, o que ele deixa de ter, se ele tem autismo? Por que eu tenho que contar tanto a minha história? Por que eu descrevo que estou sempre indo nos profissionais, que acontece isso, que acontece aquilo? E é muito comum a gente ouvir as mães na sala de espera, né, muitas vezes aguardando os atendimentos, e lá contando a sua história, contando o que aconteceu, contando o que aconteceu no parto, o que aconteceu na vida dela, e ela conta. Passa um outro dia, outra semana, está lá sentadinha na sala de espera, volta a contar todas essas histórias, todas as questões. Algumas vezes a gente precisa estar contando, porque enquanto a gente está contando essa história, nós estamos tentando nos convencer dela. Outras vezes, a gente está tentando encontrar a justificativa de por que ela é assim. Ou a gente conta porque a gente está inconformada com aquilo. Não se conforma. E aí tem que contar, porque de alguma forma precisa se convencer daquela história. E a gente vai contando. Chega um, conta, vai na fila de espera do banco, conta. Na sala de espera, conta. Em todos os lugares está contando a mesma história, está contando aquela história ou aquela passagem da vida. E eis um ponto, né, que descrever o problema é sofrer por diversas vezes. Porque o nosso cérebro, né, gente, ele não tem distinção de tempo. Ele não faz isso, olha, agora isso é do presente. Não, isso é do passado. Não, isso vai ser do futuro. Né? Não existe isso para a gente. O presente é aqui agora e todas as questões que a gente tem, né, na nossa história pertencem a um único tempo, o agora. Então, quando a gente começa a contar essa história, e conta, e repetidamente conta, né? E vai lá e conta história de novo, e vai lá e conta história de novo, né? Quando a gente começa a contar muito a história, o que eu quero com isso? É uma pergunta muito importante a ser feita. O que eu quero quando eu conto a história? O que eu quero quando eu conto sempre por que meu filho ficou com um problema, ou o dia que eu percebi que o meu filho tinha uma dificuldade maior, tinha uma questão que estava ali, que era de constituição dele, que eu percebo às vezes como um problema. Então eu fico ali contando, e eu descrevo, né? A gente descreve com todos os detalhes, não porque eu sofri, eu fiquei 2 horas no parto, e foi um parto, né, muito difícil, eu fiquei 10 horas no parto, que foi um parto muito difícil, que não sei o que, então a gente conta com todas essas riquezas e descreve aquilo, tentando talvez se convencer, né, por que aconteceu isso? Por que isso acontece comigo? E aí, nesse processo de relembrar, o nosso cérebro, como eu disse, ele não sabe que isso aconteceu. E ele vem com a emoção intensa no momento. Então, na verdade, quando eu conto o meu problema, eu estou vivenciando este problema novamente. Eu estou sentindo todas as emoções. E às vezes, ao contar sobre esse problema, meus olhos até enchem de lágrimas, porque é uma dor que vem e que eu sinto que é aquela situação. Então, eu sinto que eu estou vivenciando esse problema neste momento. Olá, Surya, seja bem-vindo. Então, a gente está aqui nesse bate-papo gostoso dessa tarde, observando muito em relação a isso.
quanto a gente fica recontando e relembrando o problema e revivendo esse problema exaustivamente. E quantas dores a gente acaba trazendo para o hoje, né? Porque a gente percebe essa situação como o aqui e agora, a gente acaba vivenciando ela. Nosso cérebro não sabe. E ele emite todas as informações para a gente ter aquela emoção e aquele sentimento frente ao quê? A releitura e o reviver do problema constantemente. Primeiro ponto, é importante a gente ver o seguinte, disso que eu estou vivendo e relembrando esse problema, qual é a minha postura frente a esse problema que eu fico relembrando a todo momento? Porque tem um outro ponto muito importante de ficar relembrando o problema, revivendo o problema, né? E não fazendo com que esse problema, de fato, ele tenha o seu lugar de direito e acabou. A gente fica relembrando e revivendo o problema porque, às vezes, nos causa uma emoção e essa emoção se sensibiliza as pessoas. É o famoso ser vítima, né? Por que a gente é vítima? Não é porque a gente só fica como refém do problema, não, o problema que está refém da gente, porque o problema, ele é uma energia, e a gente não quer abrir mão daquela energia, então o que a gente faz? Relembra, 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 a gente não larga do pé do problema, o problema até quer ir embora, ele não quer mais fazer parte, mas eu preciso relembrar aquele problema, porque quando eu relembro o problema, eu emito, né, ondas cerebrais que me traz emoção, que me traz um sentimento, uma comoção, e aí eu envolvo o outro com a minha comoção. Então é sábio isso, que haja visto os atores. Como é que os atores choram? E por que eles nos emocionam? Por que a gente é capaz de ter uma empatia por uma história que não aconteceu? Por que a gente é capaz de ter empatia por uma situação que nem nos pertence? E a gente, mesmo assim, assiste o filme e chora, e fica triste com aquele filme, né? A gente se comove com aquele filme. Então, o lugar de vítima, neste contexto, a necessidade de relembrar o problema e se vitimizar com ele, né, fazer com que o outro sinta dó da gente, é um ponto que a gente precisa olhar com muita sinceridade, porque por detrás disso também há um comportamento da nossa parte bastante manipulativo, né? Quando eu vou revivendo o problema, quando eu me emociono, eu também estou, né, manipulando o outro para sentir a mesma emoção que eu estou sentindo. Então, será que a gente precisa realmente ficar nesse lugar de vítima e ficar descrevendo o problema, perpetuando esse problema sempre? O que a gente está ganhando através desse lugar de vítima? É uma boa pergunta, né? Por quê? Por que eu preciso ficar nesse lugar de vítima? Não, porque eu sofri demais quando eu descobri que meu filho é autista e eu sofri demais, e aí eu fico. Não que não tenha o sofrimento, tem sim, né? E a gente tem muita empatia por sofrimento de todos. O que eu estou trazendo aqui é que o sofrimento, ele vem e ele tem que ficar muito pouco com a gente. Todas as situações que a gente vivencia e as emoções que delas emergem, não precisa ser uma coisa que passe a ser perpétua na vida da gente, constante na vida da gente. Mesmo porque quando a gente faz disso, né, o carro-chefe da vida da gente, a gente deixa de descobrir tantas outras possibilidades. E para os filhos fica muito pesado ele saber que a todo momento você está fazendo a releitura daquele momento em que ele nasceu e que foi muito difícil, e que foi muito doloroso, e que foi muito sofrido. Assim como também a gente tem um momento do luto que a gente vivencia por todas as descobertas que a gente faz, porque tem coisas que não vão mais ser da mesma forma. E a gente sente isso, fala, poxa, isso não vai ser mais do mesmo jeito.
Só que quantas vezes a gente quer rever e reviver esse problema? Quantas vezes a gente vai precisar olhar para isso como algo importante, dar uma importância, uma valorização tão grande que nos faz prisioneiras desse problema ou desta situação? E aí, no papel de vítima, a gente se torna o quê? Não é? A gente pega aquele problema, bota a emoção lá dentro, expressa a emoção e envolve as pessoas. E aí ninguém sai do lugar, nem quem está sendo envolvido, porque acaba, às vezes, comprando a ideia, a situação, e nem nós deixamos o problema ir embora, porque ele tem uma função agora, de trazer as pessoas mais perto, de ter ajudas secundárias. Qual é a ajuda secundária que a gente tem quando a gente fica revendo o nosso problema? É difícil, né? Difícil assumir isso, não é mesmo, gente? É muito difícil. Realmente é muito difícil a gente assumir que a gente tem um lado um pouco mais manipulador, que a gente realmente fica revivendo o problema, que o problema, às vezes, tadinho, ele nem quer mais ficar com a gente, ele já enjoou de ser revisto, né? Ele quer ficar lá, no lugar dele, ele já fez a passagem que ele precisava fazer, né? E a gente fica aqui relembrando. E a gente descreve esse problema por quê? Né? Além do papel de vítima, por que mais a gente fica descrevendo o problema? Vamos pensar juntas? O que acontece? Outro ponto que faz a gente reviver, né? E estar visitando constantemente o problema é que nós só funcionamos se a gente se torna heroínas. E todo herói, ele só pode ser herói quando ele vai contra algo que é uma ameaça. Então, o problema, ele se torna o quê? Sempre algo que está a me ameaçar. Ele já ocorreu, a situação já foi, mas aquilo que eu olho, eu perpetuo. E ele é constantemente ameaçador para mim. E dentro de mim, quem nasce? A heroína. Né? E aí eu preciso perpetuar esse problema também, porque agora não é o papel da vítima, mas agora é o papel da heroína, e ela tem que vir. E eu tenho que mostrar que eu sou forte. E aí eu conto os causos, conto história. Não, porque olha, eu peguei meu filho, e eu levei o meu filho, e eu fiz desse jeito, e eu fui lá no médico, e eu briguei, e a gente vai pondo, né? Aquela carga de emoção em cima do problema. Eu percebo muito das mãezinhas que eu atendo, né, muitas super humildes também, né, e outras também, até não é por uma questão de não ter posse financeira, não, porque tem mães também, em outras situações financeiras, que fazem a mesma coisa. Mas a gente percebe culturalmente que tem mães que realmente revivem o problema e é a grande heroína, porque ela precisa daquela energia. Então, onde que ela vai tirar a energia da heroína? Olhando para o problema. E da onde a gente tira a energia como heroína? Olhando para o problema. Então, esse problema, ele nunca vai poder deixar de existir na vida da gente. Por quê? Porque ele tem a função dele. Eu só posso ser heroína se tem um problema. Porque se tiver tudo bom, como que eu vou lidar, né? Boa tarde, Felipe. Uhum. Sim, ela está perguntando aqui. Boa tarde, você faz constelação em criança? É bem interessante a sua pergunta e gratidão por a sua pergunta, né? Geralmente, é comum a gente fazer com os pais as constelações. Por quê?
Porque se a criança está identificada com algo, este algo não pertence a ela, pertence aos pais, tá? Mas eu tenho experiências muito ricas e lindas de constelar criança, porque o nosso olhar é diferente do olhar da criança. Essa é a minha Mel, tá? O nosso olhar é diferente do olhar da criança. E às vezes a criança, ela está com alguma situação de dinâmica ali com os amiguinhos. E ela está dentro, inserida num outro sistema, né? Eu brinco que é o olhar kids da constelação. E eu já fiz constelação em que uma criança, né, um pré-adolescente, estava desenvolvendo o síndrome do pânico por prova, chegava no dia de prova, ele tinha começava a somatizar demais, né? E a mãe veio, conversou comigo, e aí eu falei, bom, alguma coisa não cabe aqui, eu fui conversar com ele, e eu fiz em formato de constelação. E a gente pôde ver, e ele pôde olhar para uma situação que ocorreu na escola anterior. Então, da escola anterior, houve um fato e que ele trouxe para a escola atual. Detalhe, né? Desculpa, gente. Detalhe, depois que ele fez o olhar e que ele pôde observar a situação, não teve mais problema nenhum. Nós começamos a trabalhar a autoexigência, começamos a trabalhar, né, vários pontos que estavam ali presentes dele, e ele seguiu, né? E não houve a necessidade, neste caso, de fazer a constelação com os pais. Mas se eu fizer a constelação com os pais, eu posso olhar outras coisas também que está para aquela criança. Naquele momento, eu não senti que era algo da família. Eu senti que era algo muito dele. E que ele estava ali, né? Se sentindo muito mal por tudo aquilo. Então, eu faço a constelação com as crianças, sim, né? Mas, assim, quando eu já tenho essa percepção dessa criança, quando eu conheço, quando eu acompanho, então, aí fica muito mais tranquilo de olhar, porque eu sei o que eu vou olhar com ela e como a gente vai abordar isso dentro da percepção dela enquanto criança. Outras constelações são com os pais, porque os pais é que trazem informações, né? Às vezes não aconteceu nem com o pai na mãe, às vezes aquela criança está identificada com os avós, os bisavós, tataravós, e aí os pais podem fazer esse movimento com muito mais força, né? Uhum. Bom, ela está falando aqui sim, minha filha não está conseguindo ir para a escola, a não ser a mesma que eu trabalho. Então, neste momento, é importante você olhar, sim, para isso, tá? Ela não está conseguindo se desvincular de você. Eu acho que talvez tenha outras histórias anteriores que você pode olhar para isso, sim, né? Que você pode fazer uma leitura disso e deixar ela ir. Pode ocorrer, muitas vezes, e acontece mesmo, de nós, mães, não permitirmos que os filhos vão para o campo do pai, né? Constantemente nas lives eu sempre volto a esse assunto, porque é muito importante e muitas questões das crianças de não sair, de deixar a mãe, pode ser porque o pai não entrou no sistema, ou pode ser por uma ordem invertida. Ela sente que ela tem que cuidar de você, e ela só pode cuidar de você se ela estiver próxima. Então, quando a criança, ela não quer ficar em outra escola que a mãe não trabalha, né? Então, a mãe está indo também para o outro sistema que é dela, né? Não está conseguindo desvincular. Então, às vezes, tem uma ordem invertida aí também, tá, Fabi? Pode ser que tem uma ordem invertida em relação a vocês. E aí ela se sinta
que é responsável por você de alguma forma. Então, olhar para isso e dizer para ela, filha, ok, né, eu sou grande, eu consigo olhar para as minhas questões, né? E se você tem questões, né, em relação à mamãe, ao seu processo de infância, é bom olhar para isso. Por isso que é essa proposta, né, que eu venho aqui falar tão incisivamente sobre todas as questões de dificuldade de aprendizagem que eu vi até hoje, a maior parte está relacionada com os pais, né? Então, a maior parte das questões de problemas de aprendizagem de criança, até mesmo os transtornos, deficiência, qualquer coisa que acomete está relacionada com os pais. Isso não quer dizer que a constelação familiar ela vai deixar que a criança não seja mais autista, que a criança não tenha mais o déficit de atenção. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que muitas da complexidade de cada caso está dentro da nossa dinâmica do sistema familiar. Então, vou dar um exemplo para vocês. Quando se tem uma criança agressiva, né? Às vezes, a maior parte das vezes, a agressividade que está com essa criança não tem a ver com o quadro dela. É que aquele quadro, em específico, se relaciona a algo do sistema. Então, a gente pode ver, né, no caso dos autistas, que geralmente, na família do autista, houve um assassinato. Não é uma regra, tá, gente? Para tudo, cada caso, um caso. Mas, geralmente, houve um assassinato, né? E aí, aquilo que pode ser com mais tranquilidade, a criança ser autista, mas aprender, desenvolver, fazer as coisas delas tranquilamente, há uma carga, né, sistêmica muito maior em cima disso. Então, por isso que a gente fala que as constelações são de caráter integrativo, ela não vai desconsiderar uma coisa ou outra, entende? Deu para entender? Fabiola, é seu nome? Tá resumindo. Escreve aí para mim, para eu falar seu nome direitinho, né? Mas tudo bem, bom, fica com Fá, pronto. Então, acontece isso, tá, Fá? Se há uma questão aí dela não querer ir para a escola, pode ter uma hierarquia invertida de ela sentir que tem que cuidar de você, tá? Ou está faltando a entrada, né, da energia do pai para desvincular e ela ir para a vida. Então, pode ocorrer uma dessas duas coisas. De repente, você com a sua informação, dá para, tá, saquei, pela minha história, tem mais ou menos isso. Então, vamos fazer um movimento, faz um movimento frente àquilo que é importante. Ah, tá, Adriano. Legal, Adriano. É que às vezes aparece para a gente aqui só o endereço, né? Então, são partes de nome tudo junto, e aí eu não consigo falar. Mas que bom, né? Se tiver mais perguntas, pode fazer, tá bom? Então, a necessidade de a gente falar do problema. Então, a gente está aqui conversando um pouquinho por que a gente perpetua os problemas, né? E quando a gente fica descrevendo e falando dos nossos problemas, a gente acaba realmente fixados nele. E Bert traz uma coisa muito interessante, tá? Que é quando você deseja, não tem solução. Quando você fica com foco no problema, não tem solução. Por quê? Porque o foco no problema é a realidade do aqui e agora. E essa realidade, ela está a todo momento sendo criada exaustivamente para você aqui e agora. Por isso que não consegue achar a solução, né? Sim, a Adriane falando, pode ser que tenha as duas coisas. Nunca é um ponto só. A gente pode olhar, né, que se para o casal está ocorrendo algo, tá? Algo
nosso com relação aos nossos pais não está fechado. Porque primeiro é a relação do pai com a mãe, depois a gente vai para a relação de casal. E da relação de casal a gente vai para os filhos. E aí eu enfatizo sempre muito isso. A gente coloca o filho como prioridade. Às vezes eu entro em alguns grupos de pais e os pais estão lá desesperados. Como eu faço com o meu filho isso? Como eu faço com o meu filho aquilo? E agora? E desse jeito? O que eu vou fazer? Né? E quando você faz a proposta assim, olha, vamos olhar para essa sua fala, o que significa isso para você? Não, mas não sou eu, é meu filho. E aqui não está em relação a achar, acusar. E olha que interessante, a gente quer tanto a solução, mas a gente não aceita que ela vem, né? E a solução pode estar nessa outra faceta. E a gente está olhando o quê? Com foco no problema, relembrando o problema, relembrando as emoções que aquele problema me traz, e a gente vai focando, né? E exaustivamente a gente fica ali batendo naquela tecla e sem solução. Porque não é por aí, não é olhar o problema, é olhar o que esse problema traz. Porque tudo na vida, como eu falei, são energias. O problema, ele tem a sua consciência própria. Quando há um problema, há uma consciência ali que a gente precisa olhar para essa consciência. Hoje, no grupo do Telegram, né, que é o grupo que todos os dias eu posto alguma coisinha lá, né, e no grupo do Telegram eu falei sobre o emaranhados, que é um termo que a gente utiliza, né, dentro das constelações familiares, a gente utiliza o emaranhado. E é interessante porque a gente fala, eu estou emaranhada, nossa, eu quero, né, quero arrancar. Como que assim eu estou emaranhada? Incomoda, né? Estou emaranhada, parece que eu estou enrolada. E eu quero quebrar todas as correntes, eu quero tirar. E foi esse ponto que eu levei como observação. Este emaranhado, se a gente olhar como uma consciência e conversar e dialogar com essa consciência, a gente vai ver a riqueza que ela é e tudo de bom que ela pode nos fornecer, de conhecimento, de grandeza. Não é? A gente está aqui em quarentena, estamos fazendo as nossas coisas, mas estamos criando também outras possibilidades. Então, eu estou emaranhada nessa quarentena mas ok, deixa eu olhar para isso. Vamos ver essa consciência. O que eu tenho que ter consciência disso? O que essa quarentena é para mim? Puxa, essa quarentena é a oportunidade de eu vivenciar aqui, ó, meu espaço, minha casa. Poxa, essa quarentena é de oportunidade de eu fazer um curso, de eu me aprimorar. Nessa quarentena, eu estou emaranhada, mas que ela vai ser, o que ela está me enroscando, né? O que ela está me envolvendo com algo que eu posso ir além, que eu posso fazer melhor. Então, a quarentena ou qualquer outra coisa que a gente nomeia como um problema é uma oportunidade, uma consciência. Então, quando a gente fala assim, né, a necessidade de falar do problema, quando a gente está constantemente falando do problema, é aquilo que eu comecei a live dizendo, ou ele tem uma função, uma consciência, e essa consciência é, você precisa ser a vítima, ou a consciência é, você é a heroína. Então, o problema tem que se manter para eu manter essa identidade de, né, de vítima, ou manter a minha identidade de heroína, porque se o problema não tiver mais, eu não sou nem mais vítima, nem mais heroína, eu sou eu, então eu olho para aquilo e falo, ok, então vamos criar coisas novas, né? Então, como que a gente elimina o poder do problema, né? E aí, vocês arriscam a dizer como a gente elimina o poder do problema? E como o problema ele pode ser uma oportunidade.
né? Como esse problema pode ser uma oportunidade e como a gente pode olhar ele como uma consciência tão linda, tão rica e cheia de oportunidade. Então vamos lá. Quando a gente diz sim, sem dúvida, né? Quando a gente diz sim para ele, né? Mas tem um outro ponto. Quando a gente diz sim para a situação, sim, eu estou nessa situação, né? Aí eu digo sim. Mas o problema, aquilo que a gente fica trazendo, não, porque comigo aconteceu assim, era no meu dia lá de casamento, eu tinha tudo, eu queria que fosse daquele jeito, né? Então, como eu saio disso? Quando eu renuncio a isso. Quando eu olho para o problema e eu renuncio a ele, né? Renuncio, ok. Eu abro mão de você. Porque, veja, gente, para pensar, eu não falei que o problema, ele tem uma função para a gente, né? Às vezes a gente quer ser a vítima, às vezes a gente quer ser a heroína, e se eu renunciar do problema, eu tenho que renunciar desse papel. Será que eu quero renunciar do meu papelzinho de vítima, né? Ah, não quero, não, ela é tão bonitinha, né? Ou renunciar do meu papel de Conchita, de dramática. Oh, Juan Miguel, né? De dramática, porque daí eu sou dramática, porque comigo eu venço na vida, eu faço tudo de melhor na vida, né? Será que eu vou renunciar a esse papel tão lindo que eu criei? Né? Eu criei a vítima, eu criei a heroína, eu criei a Conchita, que é, né? Ai, né? Aquela que faz um dramalhão mexicano. Será que se eu renunciar a ela, eu vou ficar apagadinha? Ninguém vai olhar para mim, né? Ninguém vai evidenciar nada meu. Tem gente que fala assim para a gente: olha, Sil, então, porque eu fiz aquilo, e fico olhando assim, esperando eu falar assim: nossa, você é forte, que mulher determinada você é, né? Pô, consegui, não é? Então, será que euzinha vou querer não ficar mais com holofotes, não ficar mais com luzes para mim, se eu renunciar ao problema? Dizer sim se o problema... a Mari está dizendo aqui, dizer sim não seria uma renúncia? Boa pergunta. Depende do que você traz nesse sim. Às vezes o sim não é renunciar. Às vezes esse sim é eu tomar isso. É eu sentir isso e falar, é meu. Porque quando eu olho para isso e digo sim para isso e tomo isso como meu, só eu posso modificar isso. Ou às vezes, Mari, tem situação que a gente tem que dizer sim, né? Vamos lá ver, uma mãe que perde um filho, ela vai renunciar à perda? É a perda que ela renuncia? Não. Aí, nesse caso, o que ela tem que dizer? Sim. Eu sim para essa minha dor. Aí ela acolhe essa dor. Agora, tem situações e tem problemas que a gente não quer abrir mão dele, porque a gente ainda mantém o outro preso, porque a gente mantém as pessoas de lado. Vamos pensar, tá? Num ponto aqui, em relação aos filhos e pais separados, né? Quando tem lá aquele problema, ai, por que ele faz isso? Por que ele pega aqui? Por que ele faz aquilo? E aí, quem quiser depois dar uma olhadinha na live que eu fiz em relação aos pais. Deixa eu ver como que era o nome dessa live.
Bom, depois eu falo passo para você, né? Tem uma live que é os filhos no relacionamento do casal. Também é bem interessante que eu falo sobre isso. E uma quando eu quero mudar o meu parceiro, né? Como eu quero educar o meu parceiro. Então, deem uma olhada nessas duas lives. Então, por exemplo, às vezes eu tô tão na minha dor pela separação, entendeu? Eu tô tão na minha dor de... A Sandra está falando aqui, essa encenação é da criança, sim, Sandra, né? Da mãe, na verdade, né? Da Conchita, é da mãe, né? Mas é a minha criança que vem ensinar, né? Então, às vezes, eu tô tão na minha dor, na separação, eu estou tão pé da vida com tudo isso que está acontecendo, dentro de mim eu falo, não, já resolvi, tá tudo certo, tudo tranquilinho, imagina, tô ótima, tudo bom, tá tudo tranquilo. Mas ele não faz isso pro meu filho, mas ele não faz isso pro meu filho, mas ele... Vocês percebem? E quando eu tenho que renunciar, aí eu renuncio e eu saio de cena também. Né? E quando eu saio de cena, e aí? O que eu vou fazer? Qual vai ser o passo seguinte que eu vou dar? Quando eu saio de cena, eu posso sim, né? Vivenciar todas as outras possibilidades e as outras questões. Eu quero abrir mão disso? Por isso que é renúncia. Né? Eu renuncio ao problema, porque a situação é como é. Então, eu renuncio a esse problema. Eu não mais interajo com o problema. Eu olho as possibilidades. Aí minha vida começa a surgir. Vem os atendimentos que eu preciso para o meu filho, vem as respostas que eu preciso para ajudar o meu filho, mas não só ele, vem para mim, para eu me fortalecer como mãe, porque daí eu fico tão forte, tão empoderada, que eu só consigo auxiliar qualquer outra pessoa a partir do momento em que eu me coloque no plano de ser auxiliada. Porque a relação de aprender e ajuda, ela é mútua. Se eu só ajudo, fica pesado para mim. Se eu só recebo, também fica pesado. Né? Então, tem que ter essa relação, né? Em que, ora, eu sou devedor, ora, eu contribuo, né? Ora, eu fico necessitando, ora, eu contribuo. Eu vou me relacionando dessa forma. E aí, vocês estão preparados para renunciar do problema de vocês? Me digam sim aí, quem está afim de renunciar ao problema. Quero ver, né? Verdade? Se você renunciar desse problema, qual é a outra desculpa que você vai estar dando para que você não faça aquilo que você deseja fazer na sua vida? Eu tenho falado aqui nas lives, né, no último encontro que eu fiz de grupo de mulheres, né, que é muito legal, eu pedi que fizessem a lista, e na live de ontem, opa, isso aí, Mari, sim, tem que ser assim, vamos renunciar a esses problemas aí, aê, Carol, muito bem, vamos renunciar a esses problemas aí, e vamos olhar as infinitas possibilidades, meninas, porque problema tem uma consciência, olha para essa consciência e fala, caramba, que coisa linda que é isso, está me dando oportunidade, está me dando gás de fazer algo diferente, de descoberta diferente, está me pondo para frente, né? E aí eu falava para elas, listem todas as questões externas que impedem de vocês fazerem aquilo que vocês querem. Né? E aí, assim, poucas. Por quê? Ou se tem uma lista, olha para ela e seja verdadeira. É isso que te impede? Tempo te impede?
Ou se você se organizar no seu tempo, você consegue fazer o que você quer, né? Então, às vezes, a gente fica aí criando pelo em ovo para a gente poder fazer as coisas, porque a gente não quer renunciar do problema. E a gente perpetua esse problema, recontando, revisitando, trazendo a emoção, e vira o teatro. Tem uma coisa que eu falo muito com os pais, logo às vezes no comecinho dos atendimentos, qual é o teatro que você vive na sua família? Olha, dá um tema. Qual é o teatro? Vou botar aí, tá? Para vocês me falarem qual é o teatro que vocês vivenciam na família. Qual é o teatro? Eu vivencio o teatro o quê? Dos 4 mosqueteiros, né? Dos 3 mosqueteiros, qual é o teatro que você vivencia? E às vezes esse teatro que a gente está vivenciando, a gente vivencia e o problema ele tem que estar ali, né? Tem que estar ali. Porque se o problema não estiver ali, se eu renunciar a esse problema, não vão ter mais os atores. Eu não vou ser mais a vítima, a Conchita, né? O trauma e drama, o heroína, que são as personas, né? Que são as identidades que a gente vai construindo. E a gente vai construindo essas identidades e lidando na vida, trazendo as coisas da vida e vai construindo essa identidade. E os filhos estão ali, ó, todos olhando para a gente. E quando a gente se põe lá na vítima, né? Quando a gente está lá, de olho no problema, revivendo o problema, revivendo a emoção, quem está olhando? Os filhos. E quem vai nascer nos filhos? A heroína. Não vou deixar mais ninguém magoar a minha mãe, não vou deixar mais a minha mãe sofrer. Eu sofro por ela. E aí que a gente pega toda a bagagem do outro, põe nas costas e vai, né? Dia após dia, vivendo nas nossas relações, nas amizades, no trabalho, em tudo na vida desta forma. E aí a gente tem que renunciar a isso. Será que eu quero renunciar? Né? Então, ó, Carol já disse sim, Mari já disse sim, né? Eu quero ver quem mais quer renunciar ao problema. E depois que renunciar ao problema, será que vai ficar o vazio? É muito interessante isso, gente, porque às vezes as pessoas vão procurar a gente, tal, você faz aquele trabalho, né, terapêutico, tal, com a pessoa, e aí você pergunta para ela na sessão seguinte, e aí, como é que você tá? Eu acho que eu não melhorei, não. Sabe por quê, Sil? Tá tão estranho, eu tô me sentindo vazia. Né? Eu estou me sentindo vazia. E aí é muito engraçado isso, mas você não queria ficar sem aquele peso, né? E agora está sentindo vazia, e tá ruim se sentir vazia? Então, que tal a gente olhar para esse vazio e dizer, agora eu posso por tudo, né? Agora eu posso por aquilo que eu desejo. Dá uma olhadinha lá, tem uma outra live que complementa muito essa fala minha, que é do copo, né? Do copo pela metade. Vamos lá, que tem uma coisa bem legal para vocês descobrirem nesse. Não sei se é live, eu já nem sei mais se é live, se é um vídeo que eu fiz, né? Que tá lá no YouTube, procurem, acho que no YouTube tem também, tá? Não sei se no Face eu postei, mas geralmente eu costumo postar em todas. Mas assim, e se você fica sente assim, e agora? Renunciei ao problema. Gente, tomem cuidado, porque vocês podem criar um outro problema. Porque, no fundo, renunciou à roupa daquele problema. É a mesma coisa, eu não quero mais essa blusa, então eu vou doar essa blusa.
Então, eu renuncio, eu dou, mas eu pego uma outra, né? E fico lá, me queixando. Continuo me queixando, continuo revivendo o problema, continuo revivendo situações e vou repetindo histórias na minha vida. E por que que eu vou repetindo histórias na minha vida? Eu vou repetindo histórias, né? Porque eu só troquei de roupa do problema. Eu acho que renunciei, né? Não, eu não renunciei, porque eu fico revisitando, eu fico contando. Todo momento eu conto. Nossa, eu preciso fazer isso. Nossa, eu preciso emagrecer. Nossa, eu preciso emagrecer. Nossa, tá difícil de eu emagrecer, né? E aí, o que que acontece? Você renunciou a isso? A gente conversou até um pouquinho sobre essa questão, né, do porquê que a gente engorda. Então, você renunciou a isso? Ou até mesmo com os filhos também, né? E aí a Maria está perguntando aqui, e como identificar se essa renúncia foi efetiva? Ou você é muito fofa, mulher maravilhosa que faz perguntas brilhantes, isso mesmo, é isso mesmo, vamos lá, perguntar. Bom, quando eu renuncio, energeticamente, cara, você não sente mais. Você pode olhar para a cara do inimigo, que antes você tinha um ódio mortal, e dizer, é igual a historinha, né, da Chapeuzinho amarelada de medo, era essa Chapeuzinho. E quando ela olhou para o lobo, que ela tinha o medo de encontrar o lobo, e quando ela olha para o lobo, orelhão de lobo, né, bocão de lobo, né, igual aqui, ó, olhão de lobo, bocão de lobo, rabão de lobo, né? E quando olha, é só um lobo. E é um lobo que que o lobo falou para ela assim, não, olha, você precisa sentir medo de mim. E foi tentando fazer com que ela sentisse medo, porque é isso que o problema faz, quando a gente fica revivendo o problema, a gente vai querendo que ele cresça, que ele seja forte diante da gente. Mas quando você só olha o problema e você renuncia, ele já não faz mais nada, né? Não faz nada contra. A Bianca tá aqui, parceira. Essa aqui é minha parceira, gente. Vocês vão vê-la sempre na live aqui, viu? Porque ela dorme. E aí, assim, ela acorda quando a live está para terminar. Então, quando vocês verem o rabinho, dela, ó, já é 4h15, ela tá falando para mim, acabou, eu já tirei a minha 1 horinha de sono, né? E é isso. A gente faz com que o problema ele se torne muito maior, né? E deixa ele grande diante da gente, porque a gente não quer renunciar a ele. No fundo, a gente manipula as situações, porque a gente fica ali visitando, né? Estando sempre com ele ali, lembrando e vivenciando isso, né? Então, querem ir para a solução, como o Bert lindamente traz para a gente, né? Renuncie ao problema. Né? Então, vamos renunciar esse problema aí, né? Na verdade, nem vou reformular, tá? Não é renunciar o problema, renuncie à descrição do problema, tá bom? Porque é isso que ele fala. Renuncie à descrição. Para de falar do problema. Deixa ele no lugar que é de direito. Fica só com o que é ensinamento desse problema. Fica com o que a gente chama de essencial. Eu fico com o essencial disso. E eu renuncio essa descrição. E aí, sim, né, Mari? Respondendo mais ainda a sua pergunta, aí sim,
eu posso ver infinitas possibilidades, porque vem uma energia de vivência, de histórias, de possibilidades. Gente linda, ó, amei ter vocês aqui, gratidão, tá? Obrigada mesmo por estarem aqui ouvindo. Eu gosto muito da companhia de vocês, então sempre venham, né? E não precisa bater na porta, é só entrar, parar, olhar e vamos interagir. A gente tem muito que descobrir e muito que aprender, não é mesmo? Então, olha lá, amanhã a gente tem outro tema de novo, daqui a pouquinho eu posto o tema que é de amanhã, e a gente vai se falando, se conversando aqui todos os dias. Pode ser que eu mude só para 16 horas a nossa live, que eu percebo que o pessoal entra sempre às 16, então sempre está ou fazendo alguma outra coisinha, então provavelmente eu mude só um pouquinho mais tarde a nossa live para as 16, tá? Mas fiquem, deem uma olhada que sempre nas postagens tem o horário lá direitinho. E para quem gostou também, dê um like, tá? Tem um like aí que é importante para a gente, mande coraçãozinho, né? Diz amei, adorei, compartilhem, porque isso dá um calor para a gente, né? Esquenta o coração da gente, é muito bom. Bom, então fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.